Bom dia! Vamos estudar a palavra de Deus? Se você ainda não começou a ler a Bíblia este ano, corre que ainda dá tempo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 37 e também com o auxílio do livro Patriarcas e Profetas, hoje no capítulo 19 e 20. Então vá lá, pegue sua Bíblia. A Bíblia é um tesouro que Deus deixou para nós. Vamos orar antes? Feche seus olhos. Senhor, estudaremos agora a Tua Palavra, que o Senhor possa nos iluminar através do Teu Santo Espírito, para podermos ler e compreendê-la. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos então na história de José. Que história fascinante! Neste capítulo nós vemos, dando continuidade de onde nós paramos, que Jacó teve uma família disfuncional, com seus 12 filhos e aquela poligamia, a vida errada, trouxe frutos amargos para a vida de Jacó. E ele tinha ali uma preferência, um filho que ele preferia mais. Uma atitude errada de Jacó. E essa preferência de Jacó por José, que era o filho de sua mulher amada, o filho de sua velhice, criou ali um sentimento ruim entre os irmãos, um sentimento de vingança entre eles. Aquele filho que era tido como, ele realmente era puro, ativo, alegre, trazia alegria para Jacó, mas ele também criava ali uma situação entre os irmãos. E um dia José teve um sonho. Ele sonhou que os feixes de trigo que eles amarravam, os feixes dos irmãos se dobraram, se inclinaram para o dele. E logo depois ele teve um outro sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E ele contando isso para a família, até o pai dele, Jacó, disse assim: o que você está pensando? Que eu e sua mãe vamos nos inclinar perante você? Mas o próprio Jacó guardou tudo aquilo no coração, porque ele acreditava que Deus já estava preparando um futuro para José. Então, um dia, quando os seus irmãos que apacentavam o rebanho tinham que trocar de vez em quando as pastagens, eles foram para uma região afastada e Jacó, preocupado com os filhos, pediu que José fosse atrás dos irmãos para ver como que eles estavam, se eles estavam bem. Então Jacó fala: José, vai lá em busca dos seus irmãos e me traga notícias, veja se eles estão bem. E José, obediente, foi, feliz, ver como que os irmãos estavam. Então ele viajou, chegou àquela região lá de Siquém, percebeu que eles não estavam, foi mais adiante na cidade, na região lá de Dotã, onde ele encontrou os irmãos. E ele, avistando os irmãos, assim nos conta a palavra que logo que os irmãos avistaram José, eles já começaram a tramar contra José. Já falaram assim de longe: lá vem o sonhador. Olha só. E aí eles começaram ali a combinar. Eles já queriam matá-lo. E então Rubem fala: não vamos fazer essa maldade. Vamos jogá-lo ali num buraco, numa cisterna. E assim eles fizeram, jogaram José numa cisterna. E aí, quando Rubem se afasta, ao momento que ele volta, eles tinham vendido José para uma caravana de ismaelitas que passava por ali naquele momento. Então, a partir dali, eles tinham que tramar, agora uma mentira para contar para o pai. O que eles fazem? Eles matam um cabrito, molham a túnica de José naquele sangue e ao voltarem eles mostram, dizem assim para o pai: olha,
pai, nós encontramos essa roupa, veja se é do seu filho. Desse jeito. E aí, Jacó, em sinal de tristeza, de profunda amargura e angústia, rasga as roupas, né? E fala, né? Meu Deus, meu filho foi morto por uma fera. Em tristeza descerei à sepultura. Então ele passa os dias dele remoendo a morte do filho. E os irmãos tiveram que sustentar aquela mentira, né? Por muitos anos. Então, a partir de agora, José, ele foi vendido como escravo para o Egito. E ele foi agora parar na casa de Potifar. Ele começa a trabalhar para Potifar, que era um oficial de Faraó do Egito. E lá ele trabalha. Nos conta que ele permanece lá por 10 anos. E é claro, o caráter de José, né, de um filho mimado, preferido, né? Patriarcas e Profetas nos diz que ele era mimado, cheio de si e exigente. E um dia, né, naquela ida, dentro daquela caravana, ele teve que aprender coisas que ele não tinha aprendido em uma vida. E nos conta que ele clama, naquele momento da viagem, ele clama ao guarda de Israel. E ali ele clama ao Deus de seus pais. Então, a partir daquele momento, ele é um novo José. E o caráter de José começa a brilhar por onde ele passaria, não por onde ele fosse. E então, vendido agora para o Egito, ele começa a ser mordomo de Potifar. E ali ele é rodeado de cenas, de sons indesejáveis. Um ambiente totalmente diferente, né, de onde ele fora criado. E ali José, ele é posto à prova. A mulher de Potifar nos conta que ela tenta José todos os dias, porque José tinha belo porte, de bela aparência, e ela tenta ele todos os dias. E nos conta aqui, que eu acho incrível, essa parte que nos conta que o céu todo estava observando a atitude de José. Os anjos olhavam com inexprimível ansiedade aquela cena. Vocês já pensaram nisso? Que nós estamos rodeados de anjos e que nós não estamos sozinhos, que tudo está sendo anotado. Que sério isso? Então, José, ele fica firme no seu caráter, naquilo que ele acredita, que ele serve ao Deus de Israel. E um dia, quando não tinha nenhum empregado naquela casa, ela agarra à força José, e ele, é claro, né, se solta, e ele fala, né, como eu poderia pecar contra o meu Deus? E aí o que ela faz? O José sai, né, deixa lá a roupa com ela fica com a roupa de José e ela inventa ali uma história, né, para o esposo, para os empregados, de que José tentou agarrá-la à força. E ela, né, mostra a roupa ali como prova daquilo. E Potifar tem que tomar uma atitude, né? Ele então manda José para a prisão. E lá, na prisão, o caráter de José continua brilhando, mesmo preso, né? Mesmo açoitado, machucado, sofrendo injustiça, ele não se deixou abalar. E lá, na prisão, estão entre eles o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. E esses dois servos tiveram dois sonhos, né? Cada um teve um sonho, e José
interpreta esses sonhos e conforme ele interpretou, aconteceu. Um foi restituído ao faraó, ao serviço de faraó, o outro foi morto. E um dia, o próprio faraó tem um sonho. E aí ele pede para os magos, né, os sábios do reinado dele, interpretarem, e ninguém é capaz de interpretar o sonho dele. E aí o copeiro, né, ele lembra, nos fala que depois de 2 anos ele se lembrou que tinha um hebreu na prisão que interpretava sonhos. Imediatamente Faraó manda chamar José para se apresentar para ele. E aí José, né, se barbeia, se arruma, troca a roupa para poder se apresentar para o faraó. E lá o faraó diz assim: eu sei que você interpreta sonhos. José diz: não, Deus dará a interpretação a faraó. Então faraó conta que ele teve, né, aquele sonho das espigas mirradas que engoliam as espigas cheias, as vacas que saíam magras do rio Nilo e devoravam as vacas gordas. Então aquilo ali tudo, José diz a ele que os 2 sonhos têm somente um significado, que viriam 7 anos de muita fartura no Egito e logo depois viriam 7 anos de muita fome, gravíssima fome no Egito, e que o faraó deveria colocar uma pessoa sábia, ajuizada no reino, para poder administrar tudo aquilo, recolher 1/5 de tudo que o Egito produzisse nesses anos de fartura. E aí ele escolhe José para poder administrar e fazer aquele trabalho. Olha só como mudou a situação. De escravo, prisioneiro, Faraó coloca José agora como governador de todo o Egito. Coloca um anel no dedo dele, né? As vestes dele. E agora, simplesmente, José é o governador do Egito. Nos fala que Faraó só sabia o que ele ia comer durante aquele dia, mais nada. Tudo era com José. José foi fiel com Deus nas pequenas situações, nas pequenas coisas. E Deus foi fiel a ele. Olha que exemplo para a nossa vida. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida e a gente acha assim: nossa, como somos injustiçados, né? Como estamos sofrendo. Mas nós não vemos e percebemos que as provações, essas situações difíceis na nossa vida são a oportunidade de Deus nos moldar o nosso caráter, como aconteceu aqui, que nós vemos na vida de José. E aí, a vida de José toma outro rumo. Nós vemos mais pra frente que a fome toma conta do Egito. E vocês sabem quem aparece agora na história? Os irmãos de José vão em busca da terra do Egito porque ouvem falar que lá ainda tem mantimentos. Nós vemos agora no que isso tudo que José passou vai dar. Cenas dos próximos capítulos. Não perca, continue estudando. Nós vamos parar por aqui e vamos continuar no próximo para poder não ficar tão comprido, muito longo o nosso vídeo. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, quantas lições nós aprendemos nestes capítulos de Gênesis, que essas preciosidades da Tua Palavra penetrem fundo do nosso coração e nós possamos entendê-la da maneira que o Senhor quer nos ensinar, que nós possamos colocar em prática, Senhor, na nossa vida a fidelidade,
continuarmos fiel mesmo em provações, nas lutas e injustiças que porventura nós soframos. Abençoa o nosso ouvinte também, que possamos todos, Pai, estarmos firmes e fortes, estudantes de Sua palavra, para que possamos estar firmados no Teu caráter, na Tua justiça, no Teu amor, na Tua misericórdia. Obrigada por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até mais!